Pai, graças te damos pelo privilégio que temos pela tua presença. Não somos dignos dela, mas ainda assim o Senhor nos ama. E ainda assim o Senhor nos presenteia todos os dias com a tua doce presença. Eu peço a ti, mais uma vez, capacita-me para ministrar, para trazer a palavra do Senhor, para trazer o recado do Senhor à tua igreja. Em nome de Jesus, usa-me com poder e com autoridade, para ministrar aquilo que está no teu coração e conectar o coração daqueles que vão ouvir essa palavra ao teu, para que todos possam sair daqui transformados por ti, todos possam sair daqui tocados por ti, em nome de Jesus, com uma manifestação viva do teu poder e da tua presença sobre cada um, em nome de Jesus. E eu profetizo desde já que ninguém vai sair da mesma maneira que entrou. Eu profetizo desde já que todas as áreas de todas as vidas que estão aqui serão tocadas pelas suas poderosas mãos. Todos viverão milagres do Senhor ainda nessa noite, para a glória do teu santo nome. Continue repreendendo a Satanás, qualquer enviado das trevas, qualquer oração contrária, tudo aquilo que possa ter sido feito, Deus, seja encantamento, seja palavra contrária, em nome de Jesus, caia por terra agora, que seus anjos estejam aqui guerreando em nosso favor, guardando esse lugar, livrando-nos de qualquer seta maligna, para a glória do teu santo nome, que eu te peço. Se você concorda, fala amém aí, dá uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Bom, queridos, nos últimos finais de semana, aumenta só um pouquinho meu retorno, que está mais alto à frente para mim do que o fundo. Nas duas últimas semanas, Deus me deu uma direção muito clara. Eu até falei sobre isso, sobre o que está escrito lá em Apocalipse, né? Ao anjo da igreja escreva. O que quer dizer isso? Jesus falando para João escrever para o pastor da igreja. Por quê? Porque nós, pastores, temos uma responsabilidade, que é ouvir a voz de Deus e transmitir aquilo que Deus está dizendo e para onde Deus está apontando o caminho. Se nós não tivermos sensibilidade suficiente para entender isso, discernir o que Deus está dizendo e anunciar o que Deus está dizendo, a gente falhou. Então, o meu papel todas as manhãs, todas as semanas é: Pai, o que o Senhor tem para a igreja nessa semana? Qual é o desejo do Senhor? Qual é o alimento? Qual é a palavra? E 3 semanas atrás, Deus falou comigo: ensina a igreja a ser igreja. E eu falei: meu Deus, como assim, né? E aí eu comecei a meditar e realmente eu vi a importância disso. Por quê? Porque quando eu me converti há 20 e tantos anos atrás, 27, quase 28 atrás, eu não sabia o que era ser crente. Eu só sabia que para mim que ser crente era frequentar a igreja. Depois, para mim, ser crente era tocar bateria. Eu fui baterista dos 15 até, sei lá, sou até hoje, ainda toco de vez em quando. E para mim ser igreja era isso. E eu não entendia que ser igreja era muito mais. Então eu comecei a ministrar a respeito disso. E a gente aprendeu algumas coisas importantes. Por quê? Porque a igreja não é aquilo que eu sou. Igreja é aquilo que eu... Alguém lembra, não? É o que eu faço. Como assim, pastor? É claro que é isso. Por quê? Porque tem gente que fala: a igreja sou eu. Não, a igreja não é você. Você faz parte de uma igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, e se a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Então nós caminhamos debaixo da direção de Cristo, e nós direcionamos a igreja. Cristo direciona a igreja para onde Ele quer. Então a igreja faz o que o cabeça manda. Por isso que eu digo, com todas as letras, que igreja é aquilo que a gente faz debaixo da autoridade de Jesus. Está comigo ainda, sim ou não? É assim que funciona. Depois, falei um monte de coisa a respeito disso. E semana passada, eu ministrei uma palavra chamada virei crente e agora. Por quê? Porque essa é a dúvida de muita gente: virei crente, e agora? O que eu faço? E as pessoas vão tentando, tipo: eu acho que eu tenho que frequentar uma célula, eu acho que eu tenho que fazer uma coisa, eu acho que eu tenho que servir no ministério, eu acho que eu tenho que ir no mergulhando, eu acho que eu tenho que ler Bíblia, eu acho que eu tenho que orar. E é tipo assim, eu vou tentando, se der certo, fechou. E se não der? Se não der, eu desvio, né? E a ideia não é essa. A ideia, se você vai para a palavra de Deus, você vai perceber que existe um caminho. Você tem algo a fazer depois que você se converte. Existe um caminho a ser trilhado. Eu usei como exemplo a vida do apóstolo Paulo. E uma das coisas principais que eu falei na ministração passada é sobre a importância de você andar junto com alguém. É sobre a importância do discipulado. É sobre a importância de você frequentar uma célula. Pastor, eu quero crescer. Eu cheguei na igreja, eu quero avançar. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Se você não for cuidado de perto, você vai ter problema. De verdade. Se você não se submeter a andar junto com alguém
para ajudar você nessa caminhada, você vai ter problema. Então, um conselho que eu te dou: as células voltam na primeira semana de agosto, vai ser um celulão aqui na igreja, você pode vir, você vai saber quem são os líderes de todas as células, eles vão estar todo mundo aqui, vai ser ministrado uma palavra breve, a gente vai ter um tempo principalmente de comunhão, vai ser muito legal. Se eu fosse você, eu não perdia, mas se eu posso te dar um conselho, voltando às células, procure uma célula para congregar, você vai crescer, você vai voar, sua vida espiritual vai deslanchar em nome de Jesus. Então, estamos juntos ainda, sim ou não? E aí eu comecei a orar, eu falei: Deus, fechou, já preguei, né, aquilo que o Senhor tinha falado comigo, o que eu prego hoje? E aí Deus falou comigo: continua a pregação. Eu falei: meu Pai, né, amém. Então, hoje, o tema da palavra de hoje, não sei se vocês fizeram uma arte, alguma coisa parecida, mas o tema da palavra de hoje é: virei crente, e agora? Parte 2, né? O crente e a oração. E por que eu vou pregar sobre isso? É simples, porque eu acredito de verdade que esse é um tema que tem que ser abordado com uma certa frequência com a igreja. E por que eu estou te dizendo isso? Porque eu tenho, sabe, eu não vou dizer que eu tenho certeza, porque eu posso estar errado, mas a impressão que eu tenho é que se a gente for avaliar a igreja de Cristo hoje, quantas pessoas que estão na igreja, que têm uma vida de oração frequente e diária, eu acho que não vai chegar em 70%, não vai chegar em 30% da igreja. E para saber isso é simples, eu te pergunto: como é que está a sua vida de oração? Porque se você não tem uma vida de oração, talvez você não entendeu ainda muito bem o que é ser crente. Estão comigo aqui? O silêncio, né, já indica muita coisa. Talvez eu não esteja tão errado assim. E aí, deixa eu entrar isso aqui e abordar de uma maneira um pouco mais tranquila por enquanto, depois a gente vai aprofundar mais. Quando eu me converti, eu comecei a palavra passada falando da minha conversão, vou começar hoje de novo. Quando eu me converti há 28 anos atrás, imagina bem, minha mãe era macumbeira. Aí a gente chegou na igreja porque um cachorro nosso sumiu. Quem não conhece a história, estou contando para você saber. Um cachorro nosso sumiu. Aí minha mãe ligou para a crente, e a crente falou assim: daqui 3 dias seu cachorro vai aparecer. Minha mãe era uma piriguete que dava medo. E aí, separada, né? Separou do meu pai, tinha 6 anos de idade. E a gente foi, e aí 3 dias depois o cachorro apareceu, só tem um problema. A crente falou assim para minha mãe: depois que ele aparecer, você vai ter que ir na igreja testemunhar. Na igreja do seu irmão, que é crente. E minha mãe topou, porque ela falou: o cachorro vai aparecer daqui 3 dias, capaz. Aí, não precisa adivinhar, mas dá um chute, quantos dias você acha que levou para o cachorro aparecer? 3. Por quê? Porque Deus disse. Alguém orou. Alguém falou com Deus, Deus trouxe uma palavra de sabedoria, e a pessoa disse aquilo que Deus estava pensando, e aquilo que Deus tinha planejado, e a pessoa entendeu o que Deus falou, 3 dias chega, fechou. Resumindo, fui para a igreja. Por que eu me converti? Porque a palavra foi maravilhosa. Não, mentira, não foi, porque tinha uma irmã bem bonita sentada na frente assim, ó. E aí eu olhei para a irmã e falei: já era, que dia que tem culto nessa igreja, quero voltar mais vezes. De verdade, resumindo, foi essa a minha conversão. E depois, na outra semana, a irmã não foi, e aí eu prestei atenção no recado, como eu falei semana passada. E aí ia ter vigília, eu fui na vigília, me impactei com a presença e com a glória de Deus. Eu vi algo que de verdade me surpreendeu demais. Eu vi a manifestação do poder de Deus diante dos meus olhos, aquilo me impactou, e eu falei: eu quero viver isso, eu quero experimentar isso pro resto da minha vida. Eu fui marcado pela presença de Deus e pela glória de Deus, por isso que eu sou crente até hoje, porque eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Está aqui ainda? Tomara que sim. Só tem um problema. O que eu ouvi minha vida inteira? Muita oração, muito poder. Tem uma crente aqui. Pouca oração, pouco poder. O que eu aprendi? Você tem que orar muito. E aí imagina um crente recém-convertido orando muito. Chegava no meu quarto, vou orar, preciso orar muito. Aí eu dobrava o meu joelho e fazia assim: Senhor, me perdoe pelos meus pecados, tem misericórdia de mim, porque eu sou um terrível pecador. Pai, eu te peço, abençoa a escola, eu tinha 14 anos, pensa bem. Pai, abençoa na escola, que eu venha conseguir agora um emprego, tenho 14 anos, Senhor, já posso estudar de noite, que a minha vida seja uma bênção, em nome de Jesus, abençoa minha família, abençoa isso, abençoa isso, abençoa isso, era abençoa, 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 abençoa. Amém. E aí eu olhava no relógio, quanto tempo tinha dado? 3 minutos. E aí eu pensava comigo: grande poder que eu vou ter com uma oração de 3 minutos. Não tinha ninguém para me ensinar como é que um crente tinha que orar.
Não tinha ninguém para desenhar para mim, para pegar na minha mão, como Barnabé fez com Paulo, e falar assim: vem cá, filho, vou te ensinar como é que ora. Vou te ensinar a ter intimidade durante a oração. Vou te ensinar a ouvir a voz de Deus. E aí tinha gente que falava assim para mim: oração não pode ser um monólogo, oração tem que ser um diálogo. Então você fala e Deus responde. Sabe o que eu fazia? Diante de Deus eu fazia assim, ó. Porque eu pensava, eu só posso orar ajoelhado. Se orar de pé é pecado, tem que orar ajoelhado. Pai, estou gostando da fulana. Porque adolescente só pensa nisso. Estou gostando da fulana. Por favor, Senhor, se é para ser, fala comigo. Se não é, também fala. Eu quero ouvir sua voz. Até o teclado parou. É igual Deus fazia nessa época. Não falava. Eu não entendia nada. E aí eu ficava assim. Aí eu levantava, aí eu fazia oração de novo. E eu orava de novo. E aí eu levantava frustrado. Por quê? Deus não falava. Deus só falava com os outros irmãos, comigo não falava. E aí, depois de muitos anos, eu fui descobrir como que Deus fala. Então tem um problema. O crente velho fala para você: oração não é um monólogo, é um diálogo. Mas ele não te ensina como ouvir a voz de Deus. Grande ensinamento. Grande coisa. E aí você vai lá. E eu achava de verdade, eu falava na moral: ou meu ouvido espiritual é surdo, ou eu estou orando errado. Eu não estou entendendo o que Deus está falando. Aí que me ensinaram uma vez: não, faz prova com Deus. Como é que faz prova com Deus agora, meu pai? Eu lembro que eu comecei a gostar da menina, filha da pastora. Cadê minha esposa? Está lá? Está lá. Filha da pastora, eu comecei a gostar. E aí, sangue de Jesus, um amor não correspondido. E aí um dia eu fazia umas provas, eu falava assim: pai, se eu chegar na casa dela, e ela estiver comendo biscoito, é sim. Eu chegava, ela estava comendo biscoito, eu falava: é sim, sabia, é de Deus. Aí outro dia eu pensei assim: se eu chegar lá, ela tiver com uma roupa vermelha, é de Deus. Chegava, ela estava de roupa vermelha. Adivinha não precisa. Com quem eu casei? Com a filha da pastora ou com aquela mulher maravilhosa? Com a mulher maravilhosa. Perdeu a filha da pastora que não me quis naquela época. Vou falar até baixo para ela não escutar lá. Vocês estão aqui ainda? Me ensinaram um monte de coisa que não servia para nada. E eu vou ser bem sincero com você, eu tenho quase certeza que a maioria dos crentes que está aqui não consegue discernir a voz de Deus. Não tem a menor ideia como é uma oração respondida, ou como é que Deus responde uma oração. Eu tenho certeza que a maioria dos crentes aqui, quando termina a oração, está frustrado, porque é tipo assim: nossa, achei que eu ia orar uns 40 minutos hoje, deu 8. Tem gente que já pensa: uau, deu 8, caraca, rebentei hoje. Então, eu preciso aprofundar isso aqui com vocês, porque eu entendo que Deus está levantando uma igreja forte nessa cidade. E uma igreja forte é uma igreja que ora. Mas não só ora, é uma igreja que ouve a resposta de Deus para as suas orações. É uma igreja que clama e sabe que Deus está falando. Sabe o que está no coração de Deus, porque Deus revela os seus segredos para aqueles que o buscam. E meu objetivo como pastor é te ajudar. Então, por que algumas pessoas não vivem uma vida verdadeira de oração ou não experimentam aquilo que poderiam experimentar na oração? Primeiro ponto: falta de entendimento sobre como orar. Não sabe como orar. Segundo ponto: falta de entendimento sobre por que orar. E terceiro ponto: porque não sabe quando orar. Então, por não saber nem como, nem porquê e nem quando, perde a melhor parte da vida cristã, que é a resposta que vem do céu. Então, a oração é a arma mais poderosa que todo crente tem acesso. Mas nem todos acessam essa arma poderosa que nós recebemos. A oração é algo tão poderoso que eu não sei se você percebe, mas o diabo investe pesado para que você não tenha uma vida regrada de oração. Eu não sei se acontece isso com você, mas pensa: a pior coisa que eu posso fazer na minha casa é dizer assim: de tal hora a tal hora eu vou orar. Pior coisa que eu posso fazer. Eu percebi
que para mim funciona pegando o diabo de surpresa. Tipo assim, acho que eu vou de boa agora assistir um filme, e aí de repente eu vou pro quartinho de oração e falo, você não conseguiu hoje eu te peguei. E aí eu chego lá, faço minha oração, tenho meu tempo com Deus, volto e eu falo, toma, hoje você não me enganou. É sinistro, porque quando você fala assim, não, eu vou orar, cara, o vizinho bate na porta, um carro freia na frente, começa a bater palma, o Satanás usa tudo quanto é coisa para tentar te atrapalhar. Você não lembra dia nenhum da série que você estava assistindo. A hora que você fala, não, hoje eu vou orar, a série vem na mente, nossa, eu estava assistindo, estava naquela parte, estava top. Mas que conversa é essa? Eu não sei, talvez isso acontece só comigo, porque eu sou muito pecador. Mas, queridos, de verdade, isso é muito sério. O mais interessante é que a gente vê isso acontecer e nem percebe que de alguma maneira Satanás está tentando te impedir de orar. E sabe por que ele está tentando te impedir de orar? Sabe por quê ou não? Deixa quieto, você nem quer saber. Quer saber sim ou não? Porque ele sabe, irmão, que quando você se coloca na presença de Deus, seja de joelho, seja de pé, do jeito que você quiser, simplesmente você começa a colocar suas petições diante de Deus, ele sabe que de uma maneira ou de outra a resposta de Deus vai vir. E quando a resposta chegar, a sua história vai mudar. E tudo que ele quer é que você permaneça a mesma pessoa para o resto da sua vida, não sendo aquilo que Deus te planejou para ser, não vivendo aquilo que Deus quer fazer através de você ou em você. Você fala, vou orar. Não ora não. Se orar, cai minha casa. Se orar, meus planos não funcionam. Se orar, tudo aquilo que eu trabalhei estrategicamente até agora para construir, para te derrubar, não vai funcionar. Se você orar, tudo aquilo que eu armei até agora para destruir seu casamento vai cair por terra. Tudo aquilo que eu armei contra as suas finanças vai cair por terra. Tudo aquilo que eu armei para destruir todas as suas amizades vão cair por terra. Não ora não, fica quieto. Só que eu entendo que Deus está levantando uma igreja que vai começar a orar e colocar por terra os planos de Satanás. Em nome de Jesus, está aqui comigo ainda? Fala amém. É assim que funciona. É muito louco isso. Porque você está angustiado. Você está mal. Você está triste. Você está preocupado. Aí o Espírito Santo vem e fala assim, vai orar. Na mesma hora o diabo vem, não ora não. Não ora não, porque... Por quê? Simples. Porque se ele te impedir de orar, você não vai mudar. E é interessante porque fala para você mesmo, não existe oração sem resposta. Não existe. Posso te dizer por quê? Sim ou não? Simples. Quando você faz uma oração, sua oração entra no tempo eterno. E aí a sua oração fica ali no tempo eterno. A gente ora pensando no agora, mas tem oração que você vai fazer hoje que talvez só vai ser respondida daqui uns dias, daqui uma semana, daqui duas, daqui um mês. Mas você fez a oração, ela não caiu no esquecimento de Deus. Deus olhou e falou assim, não, essa oração aqui eu rejeito, pode jogar na lixeira. Sua oração está lá. E Deus está olhando para ela, esperando o momento certo dela acontecer. Só que aí, você não ora. Você não coloca nas mãos de Deus aquilo que Ele precisa para mudar a sua história. Posso te dizer por quê? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Não, eu vou falar, pode ficar tranquilo. Você vai aprender. Então, nada no mundo é tão poderoso como a oração. Nada no mundo é tão poderoso para mudar a sua história, a sua vida e todas as áreas da sua vida como a oração. Lucas capítulo 11, versículo 1. Olha o que diz lá. Jesus estava fazendo o quê? Orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Presta atenção, pensa comigo. Se você se você pudesse pedir qualquer coisa para Jesus te ensinar a fazer qualquer coisa, me ensina a fazer macarrão, qualquer coisa, o que você pediria? Pensa, qualquer coisa. Você consegue pensar em qualquer coisa? Abra a mente. Você pode pedir para Ele te ensinar qualquer coisa. O que Jesus tinha feito até ali? Tinha ressuscitado o morto. Jesus já tinha curado cego, curado enfermo, curado aleijado. Jesus tinha expulsado demônio a rodo. Tinha feito um monte de coisa. Se você pudesse pedir para Ele te ensinar a fazer qualquer coisa que você viu Ele fazendo, o que você pediria? Geralmente a gente ia no mais fácil, ou no mais legal. Mestre, me ensina a ressuscitar morto? Porque se eu ressuscitar uns 4, 5 durante a minha vida,
Vai ser sinistro. Como é que funciona? Você põe a mão na cabeça ou no pé? Você pega na mão e puxa para cima, a hora que você fala, levanta-te e anda? Ou você só declara a palavra e espera levantar? Me conta um detalhe, porque eu quero entender. O que os discípulos fizeram? Mestre, ensina-nos. É orar a frase. Mestre, ensina-nos orar. Por quê? Quer saber por quê? Porque eles começaram a perceber que Jesus subia para um tempo de oração. E quando ele descia, céus e terra eram abalados por qualquer palavra que saía da sua boca. Eles perceberam que quando Jesus subia, ele era um, quando ele descia, ele era outro. Quando ele subia, ele tinha um nível de autoridade. Quando ele descia, o nível tinha multiplicado por sei lá quantos. Então, os discípulos certa vez estão lá, desesperados, tentando expulsar um demônio. Jesus sobe para um tempo sobrenatural, de repente ele desce. Os discípulos falam, não conseguimos expulsar. Aí Jesus fala o que para eles? Esse aí não tem jeito, tem uns que só sai com jejum e oração. Ou seja, vocês estão orando pouco, por isso que não está acontecendo. Vocês estão jejuando pouco, por isso que não está acontecendo. E aí eles falam, ensina a gente a orar então. Por quê? Porque você ora, tudo muda. Você ora, você transforma a vida de um aqui, cura um ali, expulsa um demônio lá, você transforma ali, ressuscita morto aqui. Então, a gente percebeu, tem um segredo em você, e esse segredo se chama oração. Então ensina a gente a orar, porque aí o resto é complemento. Posso te dizer uma coisa? Você vai começar a viver milagres de Deus quando você começar a orar, e aí todo o restante vai começar a ser acrescentado sobre a sua vida. Aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem sonhado, desejado, começa a orar, você vai ver Deus se mover na sua vida. Você vai ver as coisas acontecer. Mas comece a orar. Então, diante disso, a gente já entendeu, orar é importante. A questão é, como orar? Os discípulos tinham a mesma dúvida. E aí lá em Mateus capítulo 6, versículo 5, quero ser o mais rápido possível aqui. Jesus disse assim, quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade já lhes digo, que eles já receberam sua recompensa. Mas ao orar, entra no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos somente até aqui. Então Jesus faz o quê? Ele fala assim, você quer saber como que ora? Não seja hipócrita. Não vem falar para mim que eu sou bom, que eu sou o tal. Não começa a fazer oração bonitona só porque você acha que quanto mais palavra bonita você sabe, mais eu vou te escutar. E depois Jesus ele dá um exemplo de oração de hipocrisia. Os caras chegavam e falavam, ó Senhor, eu não sou como esse publicano, que aqui está pecador, eu sou maravilhoso, eu sou isso. Não, baixa a bola. Senhor, estou aqui. Eu quero falar contigo, estou com uma situação complicada. Então, a questão é, cara, quando você for orar, você não precisa falar para ninguém que você vai orar. Você não precisa ligar para os outros e falar assim, olha, estou indo agora para o meu tempo de oração. Por quê? Porque isso não tem nada a ver. Ninguém tem que saber que você ora. E isso é muito bom, porque assim, seria legal se a gente tivesse na gente marcado, né? Tipo, o tempo que a gente passou em oração. Tem gente que ia ficar com uma vergonha terrível, ia sair na rua meio escondendo. Tipo, se todo mundo souber que eu não estou orando, que eu não estou buscando, que eu não estou lendo, que eu não estou tendo tempo com Deus, o que vai ser de mim? Né? Talvez a gente seria um pouco melhor. Então, primeiro ponto, como é que eu oro? Seja humilde, seja simples. Teve um cara, Rogério o nome dele. Ele foi um grande amigo meu na adolescência, na juventude ali, 16, 17, final da adolescência. E eu lembro que ele foi para a igreja, começou a ter um tempo com Deus, e aí ele me perguntou um dia, ele falou assim, como que eu oro? Eu falei assim para ele, do jeito que você fala comigo, fala com Deus. Ele falou, mas até o jeito assim, eu posso ser, como eu sou com você, eu posso ser com Deus? Eu falei, sim. Ele falou, então eu posso falar do jeito que eu falo, normal? Eu falei, pode. Ele, rapaz, eu achei que a vida inteira eu tinha que falar com Deus, como se eu estivesse falando com o juiz no tribunal. Eu falei, pois é, porque essa é a visão que você tem de Deus. Eu falei, só que esse não é o Deus que Ele quer se revelar. Não é assim que Ele disse ser. Eu falei, Ele disse que é teu pai, então você pode falar com teu pai do jeito que você fala, normal. Eu não tenho problema em falar com meu pai. Aí ele falou, beleza. Um dia a gente está junto, ele foi orar, ele falou assim, ele foi orar por uma coisa específica, ele falou bem assim,
Deus, sabe como é que é? Eu estou de cara com tal parada. E aquilo, vou ser bem honesto com você, a hora que ele começou a orar, eu falei, isso é muito para minha teologia. Isso aí me escandaliza, porque eu ainda era muito fariseu. E aí ele começou a falar, Deus, não é por nada não, mas você está ligado que tal parada para mim está assim, e gira em cima de gira. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. O que eu fiz, Pai? O que eu falei? Por que eu não falei para ele pelo menos se comportar igual gente, né? Mais certinho um pouco. E aí sabe o que é louco? A gente juntava para fazer umas vigílias, o cara começava a orar e a glória de Deus se manifestava. E aí Deus começou a mostrar para mim, eu não estou nem aí para as palavras bonitas que você aprendeu sobre mim. Eu estou muito mais preocupado com a sinceridade do teu coração, quando você abre tua boca, você e eu, face a face, e você olha nos meus olhos e fala assim, ô Pai, eu estou aqui, eu só quero te pegar na tua mão, só quero deitar a cabeça no teu colo, só quero fazer, tipo assim, eu não estou nem aí, se você é bom, se é eloquente, eu só quero a sua intimidade, eu só quero o teu coração, e dele eu tenho, e de muitos de vocês não. Você está aqui ainda? Então tem muita gente que achando que vai ser ouvido só porque fala bonito, só porque usa a palavra pomposa. Não funciona. Mas por que orar? E é o segundo ponto. A oração não é um fim em si mesma. Entenda isso. Por quê? Porque tem gente que ora porque pensa tipo assim, olha, se eu orar 3 horas por dia eu vou alcançar a bênção. E o cara estipula uma meta de oração. Não, eu tenho que orar 3 horas por dia, porque aí eu consigo o prêmio A. Se eu orar 5 horas, eu consigo o prêmio B. Se eu orar 6 horas, eu consigo o prêmio C. Então eu estou de olho no prêmio D, vou orar 8 horas por dia, porque aí minha bênção, minha recompensa é maior. Presta atenção. Se você orar 10 horas por dia, e tratar Deus como alguém que você nunca conheceu na vida, eu sinto muito, você perdeu 10 horas do seu dia, porque você falou com um estranho. Mas se você chegar diante de Deus em 15 minutos, 5 minutos, e rasgar o teu coração, e for com Deus como você é, ou melhor do que você é com seu Pai, você vai começar a ver sua vida ser transformada dia após dia. Porque a oração não é um fim em si mesmo, eu não oro por orar. E tem gente que faz isso. Não, eu tenho que pagar a prenda da oração, eu tenho que pagar o tempo da oração. Oração não é um fim em si mesmo. Oração é o meio pelo qual eu me aproximo daquele que me criou. Oração é o meio pelo qual eu tenho entendimento daquele que me criou. É onde eu recebo discernimento daquele que me criou. É onde ele se revela a mim e eu tenho mais revelado ainda quem eu sou. É através da oração que essas coisas acontecem. Então, a questão é, por que eu preciso orar então? Simples. Porque a oração é o único meio de alcançar o favor e a resposta de Deus. Tem gente que diz, eu oro para ter intimidade com Deus, pastor. Posso te falar uma coisa? Eu acredito que eu só me aproximo de Deus porque eu tenho intimidade com Ele. A oração não me faz íntimo. Eu entendo que primeiro eu sou íntimo para depois entrar na presença dEle. E tem gente que fica nessa, eu não tenho a intimidade que você tem. Não tem, porque você não conhece Deus. Porque se você o conhecesse, você ia saber que a mesma intimidade, a mesma liberdade que eu tenho, você tem. Então, tem gente que fica pensando, sabe, que vai orar, chega igual um estranho diante de Deus. Você já entrou na casa de alguém que você não conhece muito bem, as pessoas falam, entra, fica à vontade, e você fica tipo assim, aí você fica esperando, você fica do lado do sofá assim, ó, esperando a pessoa falar, senta, aí você, tá bom. Aí aí tem um copo de coca na sua frente, para quem bebe refrigerante, a pessoa fala assim, você fica ali olhando pro copo, tipo, ninguém abriu, tá suando, tá calor, mas ninguém abriu. Eu vou abrir? Eu vou pôr a cara e mexer na coisa dos outros? Aí você fica dentro assim pensando, misericórdia, será que ninguém vai abrir? Aí você até ora, Pai, por favor, que alguém abra. E Deus está ali assim, é seu. Abre. Não, mas eu vou esperar o Senhor abrir. Está na tua casa. Mas eu já coloquei para você, é seu. Abre. Enquanto o Senhor não abrir, eu também não bebo. Tá bom. De verdade, queridos, se a gente não entender quem Deus é e não começar a se relacionar com Deus de acordo com quem Ele é, você vai perder de viver aquilo que já está liberado para você viver. É por isso que a Bíblia diz que nós já temos acesso a todas as bênçãos espirituais liberadas nas regiões celestes, mas poucos de nós acessam essas bênçãos. Por quê? Porque a gente chega diante de Deus tipo assim,
A gente chega e ele fala, é seu, pode pegar, só pedir, só estender a mão, eu já libero aí para baixo. A hora que o senhor quiser liberar, o senhor libera, estou aqui. Mas eu já falei para você, você tem acesso, você já pode chegar e falar, ó, libera sobre mim? Não, mas eu não me sinto assim. Você não se sente, o problema é seu, eu já liberei. Ah, mas se o senhor quiser, então o senhor faz do jeito que o senhor achar melhor. Não, eu já falei, se você quer viver o que eu tenho para você, você vem e acessa. Eu já te dei a chave, você pode entrar e pegar. Você não quer pegar? O problema é seu, eu já te ensinei como é que faz. E aí tem gente que vive uma vida miserável, porque não tem coragem de viver aquilo que Deus já liberou para você viver. Vocês ainda estão aqui? Isso é sério. Então tem gente que entra diante de Deus, e ele entra tipo assim, ó, vai desculpando, o senhor já sabe tanto de pecado que eu tenho, misericórdia, sou muito pecador, eu nem tinha que estar aqui. Eu nem sei porque que eu estou vindo falar com o senhor, porque eu sei que o senhor está vendo todos os meus pecados, eu sei que o senhor já está enxergando tudo que eu fiz de errado, então quem sou eu para estar diante de ti? E você chega diante de Deus, você perde meia hora falando para Deus dos pecados que você cometeu, e de verdade, se você já pediu perdão para Ele, posso falar isso aqui um pouco mais profundo? Vou ensinar isso aqui que é mais importante. Tem gente que cai na conversinha do diabo. Por quê? Pecou, errou. O que você fez? Errei, pequei. Você vai para Deus. Pai, me perdoa. Fechou, está perdoado, sim ou não? Se tiver arrependimento, está perdoado, sim ou não? Está perdoado, fala assim, está perdoado, sim ou não? Está perdoado. Aí, o cara não pecou mais a mesma coisa, ele não fez mais nada de errado, ele está bem, ele já pediu perdão. Aí o diabo fala para ele assim, você sabe o pecado que você cometeu há meia hora atrás? Você sabe que você está sujo diante de Deus, que você está imundo, que você está acabado, que você não tem mais relacionamento, que todas as promessas dele não vão se cumprir. E o cara chega diante de Deus assim, eu já sei que eu não sou merecedor, olha o pecado que eu tenho. E Deus fica olhando e falando assim, não estou vendo. Aqui o pecado que eu tenho, não estou vendo. Mas o diabo falou que eu tinha pecado. Mas eu já te perdoei, e se eu te perdoei, seus pecados foram lançados no mar de esquecimento, deles eu não me lembro mais, faço questão de não me lembrar, para não acabar te matando. Então sorte sua pelas minhas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Então agora entra na minha presença como alguém que foi purificado pelo sangue do meu filho, e não acusado pelas mentiras do diabo. Está aqui ainda, sim ou não? A gente tem que aprender isso aí, porque isso é Bíblia. Como assim, pastor? Hebreus 4, versículo 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para a ajuda em momento oportuno. O que ele está falando? Entra com confiança. Tipo assim, cara, estou na casa do meu pai. Eu sei como funciona, meu pai está feliz em me ver, ele estava me esperando na porta, ele estava louco para que eu chegasse aqui e a gente trocasse uma ideia, ele estava desejando a minha vinda, ele mandou o filho dele morrer no meu lugar para que o sangue dele abrisse a porta. Pronto, a porta abriu, agora eu entro, e eu entro confiante. Está aqui ainda? É assim que você tem que entrar diante de Deus. Então, o que acontece? Quando orar? Simples. 1 Tessalonicenses 5,17. O que está escrito lá? Orem sem cessar. Você tem que orar quando? O tempo inteiro. Você tem que orar a hora que der para orar. Efésios 6, versículo 18. Orem em todo tempo no Espírito. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança a súplica por todos os santos. Porém, então, orem sem cessar. Orem em todo tempo no Espírito. Tem que orar quanto? A hora que der. Tá no carro? Ora. Tá andando? Ora. Tá andando no centro? Irmãos, se vocês me veem andando na rua, falando sozinho, não é que eu sou tão louco assim. Eu confesso que eu sou. Não sou muito certo. Descobri que eu vou ter que ir no psiquiatra. Porque eu tenho um tal de TDAH aí que tá precisando ser tratado, né? Vou ter que tomar uns remédios aí. Faz parte, né? Descobri isso semanas atrás. Não tem problema nenhum com isso. Mas, enfim, por que eu tenho que orar sem cessar? E agora começa a ficar interessante. Jeremias 33, 3. O que está escrito lá? Chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece.
Por que eu tenho que orar? Porque tem coisa que eu não sei, mas eu quero saber. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus sabe. E se você tiver coragem de orar e tiver a capacidade de entender o que Ele te disser, você vai começar a perceber que Ele sempre vai te dar a resposta que você precisa. E aí temos um problema, porque nem toda resposta você vai gostar, mas você precisa exatamente da resposta que Deus te der. Então, o maior objetivo de qualquer oração é obter respostas. Todas as vezes que eu preciso de resposta, eu vou em Deus. E geralmente eu saio de lá com aquilo que eu fui buscar. Geralmente eu saio de lá exatamente com aquilo que eu preciso para aquele momento. Posso te contar uma história? Uma história não, uma experiência. Depois vai lá na minha sala, você e seu marido, eu vou contar para vocês. Vocês vão ficar de cara o que Deus fez. Vou contar para vocês, não, vocês estão muito desanimados hoje. Está cansado, poxa. Presta atenção. 2 meses atrás, estou lá em casa. E a gente estava passando por uma situação financeira meio complicada. Confesso a vocês. Sabe quando o negócio aperta que você não tem para onde correr? Sabe, você olha e fala assim, meu Deus, o que eu faço agora? E aí, começou a me dar uma angústia. Comecei a ficar preocupado. Comecei a ficar meio esquisito. E aí de repente eu escutei bem assim no meu espírito. Vai para a sala de oração. Aí eu olhei para a pastora, ela não sabia de nada. Eu estava mal, eu estava preocupado. Estava, sabe assim, angustiado. E na hora o Espírito Santo falou comigo assim, cuidado dessa criança aí, se cair não é culpa minha. Aí ó, espertinha. E o Espírito Santo falou comigo assim, vai orar. E eu falei, opa, se Deus está me chamando para orar, porque alguma coisa tem. De repente entrei no quartinho de oração, quebrantadíssimo diante de Deus, porque eu estava passando por uma situação muito difícil, precisando levantar uma grana. E aí eu comecei a orar. E eu falei com o Espírito Santo coisas do tipo assim, Espírito Santo, eu estou aqui. Eu sei que você me chamou para cá. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como resolver, mas eu sei que o Senhor tem todas as respostas. Por favor, fala comigo. Eu preciso te ouvir. E de repente eu comecei a ouvir a voz de Deus. E é muito louco, porque... Posso fazer uma pergunta para vocês? Você tem coragem de responder? Se você tiver e responder e eu ver que vale a pena, eu ensino. Se você não responder, eu vou achar que você não quer saber e tá bom, eu não falo. Alguém aqui não sabe como Deus fala? Tá bom, vocês 4 depois procuram na minha sala. Aí a gente vai trocar uma ideia lá, eu vou ensinar vocês o que eu tenho ensinado para uma galera. E tem sido incrível o que essas pessoas têm vivido. Estou lá na minha sala. Estou lá na salinha de oração e comecei a ouvir a voz de Deus. Alguém mais quer saber? Alguém tem dificuldade de ouvir a voz de Deus? Ah, interessante, né? Quando você ameaça, o povo levanta a mão. Duro, né? Pois é. Ai, vai que eu levanto a mão e as pessoas pensam, nossa, você nunca ouviu Deus? Esquenta não, irmão, é a realidade da maioria aqui dentro. Por que a gente tem dificuldade de ouvir a voz de Deus? Quer saber por quê? Porque a voz de Deus parece com a sua. Porque quando Deus fala com você, a impressão que você tem é que você está falando com você. De verdade, eu ensinei isso na escola de profetas. Tem um monte de gente que acha que Deus fala no ouvido. E era igual eu, orando, Senhor, é a fulana que é? Não ouvia nada, porque eu achava que Deus falava no ouvido, até eu entender que a linguagem de Deus é no Espírito. E como que você ouve no Espírito? Cara, é a sua própria voz. Você vai ouvir algo que vai ser muito semelhante, parece que é você que está falando com você mesmo. Aí você vai falar assim, uau, estou me aconselhando, estou aliviando o meu próprio fardo. Não, é o Espírito Santo que te conhece, que sabe o que você precisa ouvir. Essa é uma das maneiras. Deus fala de maneira audível, sim ou não? Sim. Eu ouvi a voz audível de Deus em 28 anos 2 vezes. Uma vez ele me chamou de covarde, a outra vez não vou nem falar o que ele falou para mim. Porque sempre que Deus fala no meu ouvido é porrada. Todo mundo que eu conheci que falou assim, o dia que eu ouvi a voz de Deus deu medo. Porque Deus me deu uma paulada que eu fiquei de cara. Eu falei, é assim então. Então a voz audível é para arrebentar com nós. Então não queira ouvir a voz audível. Não está escutando no Espírito, tem que apanhar. O que acontece? Estou no meu quarto de oração. Comecei a orar e falar, Espírito Santo, essa situação está assim, você conhece tudo, eu preciso ouvir sua voz, você me chamou para cá, fala comigo. E de repente estou ali nesse tempo de adoração, o Espírito Santo começou a me ministrar, e ele começou a falar comigo, você se lembra, tantos anos atrás,
Você se lembra da palavra que eu liberei sobre a sua vida? Você se lembra que eu ia cuidar de você em todos os momentos? Você se lembra que eu estava contigo? Você se lembra que eu te falei, não tema, segue adiante, eu estou contigo, não vou te abandonar, não vou te deixar, eu sou teu Deus, eu estou contigo, eu estou contigo. Cara, na hora meu coração começou a se encher de alegria, e eu falei, meu Deus do céu, é a presença do Pai, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está aqui, e já comecei a chorar, comecei a ficar doido diante de Deus, e de repente aquele peso, aquela angústia simplesmente desapareceu, e o Espírito Santo começou a falar comigo, eu estou contigo, eu sou seu provedor, nunca vai te faltar, eu sempre vou prover no momento certo, você pode confiar em mim, você pode descansar em mim, e eu falei, obrigado Espírito Santo, isso era tudo que eu precisava ouvir. Alguém falou comigo, eu ouvi uma voz? Não. Dentro de mim, eu tinha certeza que aquela era a voz de Deus, porque me trouxe paz. E é muito sinistro, porque quando você está na presença de Deus, a Bíblia fala que na presença de Deus existe uma paz que excede todo entendimento. Sabe o que é uma paz que excede todo entendimento? Quer saber? Vou te explicar. É quando você está numa angústia terrível, e você fala assim, misericórdia, estou terrivelmente angustiado, estou mal, estou triste, estou chateado, e de repente a voz de Deus vem, e é como sabe, é um negócio muito louco, que parece que te pega no colo, e você fala assim, uau, tudo sumiu, as coisas ainda estão iguais, eu ainda tenho o mesmo problema, eu ainda estou na mesma situação, estou na mesma dificuldade, mas o meu coração está tão preenchido com a presença de Deus, que de verdade parece que eu não tenho problema nenhum. Isso é a paz que excede todo entendimento. Quando você entra na presença de Deus, essa paz está na presença dEle, e essa paz te invade, essa paz te inunda, essa paz é sobrenatural. Está aqui ainda, sim ou não? Você tem que entender isso aí. Depois a gente vai fazer mais uma escola de profetas, vou te ajudar a entender um pouco mais como Deus fala. E aí é muito louco, que eu quero encerrar falando sobre isso, e vou te contar mais um testemunho das coisas que Deus faz, a respeito da oração. Olha para quem está do seu lado, eu sei que você não gosta muito disso, e fala assim para essa pessoa, o reino é reativo. Fala para você, fala, o reino é reativo. O que significa isso, pastor? O que significa? É simples, vou te dar alguns textos para você entender. Presta atenção. Grava uma coisa na sua cabeça para você nunca mais esquecer. Está pronto para gravar? Deus não responde necessidade. Agora bugou, né? Deus não responde necessidade. Pastor, eu estou necessitado. Misericórdia, Deus não vai me responder? Não. Por quê? É simples. Deus não responde necessidade. Deus responde oração. Deus responde fé. E tem gente que chega diante de Deus e fala assim, olha as minhas necessidades, olha a minha necessidade. Beleza, já vi. E agora? O que você vai pedir? O que Deus falou com a Cauana? Que ela testemunhou hoje aqui? A hora que ela testemunhou, eu falei, nossa, ela nem sabe que eu vou pregar. O que Deus falou com ela? Pede, filha. Pede que eu vou prover. Pede que eu vou prover. Pede que eu vou prover. O que ela fez? Ô pai, provê então. Ela tinha uma necessidade, sim ou não? A necessidade foi atendida por quê? Porque pediu. De verdade, você acha que Deus não está te vendo? Você acha que Deus não está vendo que o seu casamento está arrebentado? Você acha que Deus não está vendo que as suas finanças estão no brejo, estão no buraco? Você acha que Deus não está percebendo que os seus relacionamentos estão ruins? Você acha que Deus não está vendo a sua enfermidade? Você acha que Deus não está vendo? Ah, Deus resolveu fechar os olhos para mim, pastor. Não! A Bíblia diz, minha mão não está encolhida, meus ouvidos não estão encolhidos para que eu não possa te ouvir, a minha mão não está encolhida para que eu não possa te abençoar. É simples, volta para mim o rosto, fala e eu te ouvirei e cuidarei de você. O reino é reativo, você faz e o reino responde, você ora e o reino responde, você clama e o reino responde. Jeremias 33:3, clame a mim e eu te responderei, clame a mim e eu me movo, fala comigo, coloca na minha presença o seu problema, e eu te dou uma resposta. Você só vai ver as coisas começarem a mudar, quando a sua necessidade começar a se tornar uma oração. Todas as vezes que eu preciso de resposta, eu vou em Deus, e geralmente eu saio de lá com aquilo que eu fui buscar. Salmo 120, versículo 1, na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Na minha angústia, eu faço bênção, porque eu acho que Deus é mau, e que Ele tinha que me responder sem eu orar. Capaz, conversa é essa? Mateus 7,7, peça e lhe será dado, busquem e acharão,
batam e a porta será aberta para vocês. Fala sério, é você que vai primeiro, é você que chega lá, e depois as coisas começam a acontecer. Versículo 8, põe na tela: pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Ai, achei que era a porta automática. Fala sério, irmão. O que esses 3 versículos têm em comum? O reino é reativo. O reino se move quando você se move primeiro. Então, posso contar mais uma história? Vou te contar. Umas 2 semanas atrás, estou em casa com a minha maravilhosa esposa. Aí de repente cheguei lá, abri a geladeira, não tinha nada. Falei: sangue de Jesus tem poder. Meu Pai amado. Tinha água, cantinho assim, e tinha 3 ovos. Não tinha carne, não tinha nada, água e ovo. Aí ela falou assim para mim: amor, as crianças estão querendo comer bolacha. Falei: meu pai, meus filhos querem bolacha, Senhor. Amor, as crianças querem tomar leite. Senhor, acabou o leite. Amor, não tem carne. Senhor, eu quero carne. Amor, e agora? O que a gente vai fazer? Amor, vamos lá, mexe o corpinho, se vira, sacerdote. Ela não falou assim, mas quase isso. O que eu fiz? Fiz um 0800 lá. Pai, temos uma necessidade. Meus filhos querem comer bolacha, quer tomar iogurte, quer tomar leite. Eu não tenho nenhum trabalho para fazer, e eu não tenho de onde arrancar. O Senhor pode fazer alguma coisa? Ou o plano do Senhor é a gente passar mais um aperto? Tem problema se for, mas estou aqui, prefiro não passar. Desliguei o telefone, de repente caiu uma chamada de WhatsApp no meu celular. Quer dizer, só caiu chegou uma notificação. Ela acabou de falar, imagina a cena agora: amor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Amor, porque isso aqui, tem que ver. Pai, a situação está assim. Estou precisando, necessidade, pai, tá difícil. Por favor, dá para fazer alguma coisa? Desliguei o telefone aqui, chega a mensagem aqui. Aí eu olhei, caiu um Pix na minha conta. Aí eu cheguei para abrir o Pix, um Pix de 500. Aí eu olhei para ela e falei assim: tá precisando? Tá. Então bora pro mercado fazer compra. Então vamos fazer compra? Ela falou assim: como? Eu falei: Deus já proveu. Aí ela falou: como? Como assim? Eu falei: ué, a gente não tinha uma necessidade? Ela: sim. A gente apresentou a necessidade. E aí Deus não responde necessidade, Deus responde oração. Acabei de apresentar a necessidade, já veio a resposta. Vamos fazer compra. Ela: então tá bom, estou te mandando a lista, pode subir. Já gastei R$460 no mercado só de birra. Você está aqui ainda, meu ou não? Irmão, se você não entender o poder que a oração tem de transformar a sua história, você vai continuar vivendo a mesma coisa para sempre. A partir do momento que você começa a entender o poder da oração, a partir do momento que você começa a entender como Deus age quando você ora, você começa a orar. Não aquela oração de: nossa, eu preciso orar porque eu não orei hoje. Não, irmão, na moral, isso é religiosidade. Está na hora de você começar a aprender a entrar diante de Deus e falar assim: pai, eu vim aqui te ver. Eu quero contemplar o teu coração, eu quero ouvir sua voz, eu quero saber o que o Senhor tem pensado a meu respeito, eu quero entender o que o Senhor tem pensado de mim. Por favor, revela aí o que está no teu coração, fala comigo, porque eu estou doidinho para cumprir o teu querer, estou doidinho para me relacionar com o Senhor. E aí, o que a gente vai fazer hoje? Sua vida vai começar a ser diferente. Você vai chegar na sua empresa e ao invés de falar: misericórdia, não, olha o problema, olha isso, olha aquilo, você vai chegar lá e falar assim: pai, eu sei que eu sou seu filho. O senhor está vendo que aqui não está tendo, olha, estou com uma necessidade aqui. O senhor pode fazer alguma coisa hoje? O senhor pode abrir uma porta? O senhor pode levantar um comprador? O senhor pode levantar um fornecedor diferente? O senhor pode me dar uma estratégia nova para vender mais? O senhor pode me mostrar como é que eu tenho que anunciar? O senhor pode me mostrar quem que eu tenho que contratar? O senhor pode me mostrar para que caminho que eu vou? E de repente chega de repente vem uma resposta, chega mais um, e aí você vai olhar e falar: uau, Deus não responde necessidade, Deus responde oração.
E o que eu estou te pregando aqui, você vai começar a viver na sua casa, na sua empresa, no seu negócio, no seu casamento. Nossa, meu marido não muda. Senhor, tem uma necessidade. O Senhor pode mudar a minha vida e me ajudar a mudar meu casamento? Porque para de orar para Deus mudar seu marido, pede para Ele mudar você. Né? Mudar os outros é fácil, né? O Zinho já deu glória ali. Vai vendo. Enfim, o que eu tinha para pregar, preguei. Fecha os olhos. Olha só, preguei em 40 minutos, hein? Hoje eu fui rapidinho. Tem alguém disposto a viver milagres de Deus aí, ou não? Eu estou disposto. E disponível. Para a hora que o reino de Deus quiser me alcançar, já estou na fila, estou na área. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu sempre procuro ouvir de Deus o que Ele quer fazer no final do culto. Porque, como a gente já aprendeu hoje, o reino de Deus é reativo. Eu não sei se você percebeu, mas você começa a adorar, a glória de Deus invade o templo. Você já percebeu isso, sim ou não? Você começa a adorar, a glória de Deus invade o templo. Porque o reino é reativo. Pastor, eu quero atrair o reino na minha casa. Ao invés de ouvir qualquer tranqueira de porcaria de música, começa a ouvir música que atrai o reino de Deus. Você vai começar a ver o reino de Deus se mover na sua casa. Você vai começar a ver isso aí. Por quê? Porque onde Deus é adorado, onde Deus é celebrado, Ele se faz presente. É sempre assim. Pode reparar, começou a adoração, a galera começou a rasgar o coração, a glória de Deus invade o templo, sempre foi assim. Então, eu quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar.